Olá, meu nome é Ricardo Lopes, eu sou designer de interiores e nós estamos gravando hoje mais um programa Decorando Meu AP. Hoje falando sobre obra, reforma. Roda a vinheta! Pessoal, hoje a gente vai falar sobre obra, como eu falei. Reforma, os pepinos todos que vocês até questionaram algumas vezes dentro do grupo. E eu estou aqui com o Claudinei. Tudo bom, Claudinei? Claudinei é o empreiteiro que está fazendo algumas obras para a gente. Portal ABC é a empresa dele e a gente queria bater um papo porque obra é o calcanhar de Aquiles de todo processo de reforma, né? E a gente trouxe até umas perguntinhas aqui pra gente conversar sobre isso, para o vídeo não ficar muito extenso. Eu já vou começar tacando o pau aqui. Bom, uma das coisas que sempre a gente coloca é quais são os principais problemas de uma obra, né, Claudinei? Obra é um negócio que você pode ter arquiteto, que você pode ter a melhor empresa, sempre tem problema. Isso eu falo sempre para os clientes quando vem no escritório. Nós vamos ter problema, porque é normal, sempre tem um BO, alguma coisa que a gente tem que resolver. Mas a solução também existe para tudo, né? Ontem mesmo a gente está gravando aqui num apartamento que a gente está reformando e ontem o cara foi colocar a porta e furou um cano. E acontece, né? Então, solução também existe. A gente precisa estar calmo e ter um acompanhamento, se der para ter um acompanhamento de alguém que possa ajudar a resolver esses problemas. Mas os principais problemas que você enfrenta com os clientes, ou clientes finais, ou com arquitetos, com relação à obra, o que você lembra aí que é mais complicadinho nessa questão de problemas em geral? Olha, o que eu vejo que acontece muito, né, a gente vive direto isso, são os desencontros entre com elétrica. Quando a gente vai fazer um orçamento, a gente pega um apartamento que está com pintura, está com móveis, e na hora que você vai executar o serviço, está tudo limpo. E aí é onde aparece um cano que a gente não sabia, às vezes você pega uma planta, inclusive na própria planta da construtora, marca lá que está em determinado lugar, na hora que você vai colocar o armário, está lá um caninho. Uhum. E aí é onde, como você falou, né? Você tem que ter um bom empreiteiro, uma boa assistência para poder sanar esses problemas. Um problema que acontece demais, muito, onde você trabalha com gesso e elétrica. Quando você contrata duas empresas distintas, acontece o problema de vou lá, faço o meu gesso, chega um rapaz, um eletricista qualquer, faz a parte da furação dele, mas ele não é apto a fazer a parte de um conserto no próprio gesso, e aí é onde começa a vir os desencontros, os problemas, e um começa a jogar a culpa no outro e assim por diante. Legal. É bom você falar isso porque eu, sempre que posso, sempre que os meus clientes topam, a gente tenta contratar a mesma empresa que faça a obra toda, porque tem essa questão, né? Até na parte da pintura, mas o gesso não está no nível porque o pintor é outro. Se é a mesma empresa, cara, a empresa que fez, a empresa que vai pintar, a empresa que vai furar para colocar iluminação, então eles têm que se ajustar e fazer a coisa direitinho. Mas a gente percebe que é muito mais complicado quando você tem vários fornecedores diferentes dentro do mesmo processo, né? Exatamente. Quando a gente ainda tem um profissional, quando a gente pega um cliente final, acaba ficando mais difícil ainda. Quando a gente tem um profissional, um arquiteto, um designer, que ele acompanha, né, e está sempre dando uma direção para a gente, pro empreiteiro, isso fica tudo muito mais fácil, né? Às vezes o cliente final, ele acha que ele contratando uma empresa direto, sem um profissional, isso vai ficar muito mais barato para ele. E acaba isso lá no final saindo bem mais caro. Essa inclusive é a nossa próxima pergunta. Quais os riscos de iniciar uma obra por conta própria, né? Que é bem isso que você está falando. É muito engraçado, gente, porque é tão diferente, a gente tem muito volume, né? E é muito diferente você pegar um empreiteiro, pessoa física, o pedreiro que vocês normalmente contratam, e ele vem,
Você fala, quero fazer isso, aquilo, outro, né? Tô falando não, né? Você contratando sozinho. E aí ele te dá um preço. E pra gente isso é tão diferente porque tem um projeto que tem detalhamento. Como é que o cara consegue saber quantas tomadas você vai criar, quantos pontos de iluminação você vai ter, quantos circuitos vai ter que criar para que aqueles pontos acendam separado, N detalhes que só num projeto a gente vê, e além do projeto a gente faz um escopo que, olha, vai criar tal circuito, vai ter tantos metros disso, vai ter que fazer a infraestrutura do ar-condicionado, ou seja, um monte de coisinhas que tem que ter um escopo e tem que ter um projeto, né? E quando não tem isso, aí fica aquela coisa de, olha, essa tomada, depois de tudo pronto, às vezes, mas eu precisava que ela estivesse naquele cantinho porque aqui vai ter sei lá, uma cafeteira. Isso não tinha projeto, né? Isso volta, inclusive, lá na primeira pergunta que você fez, que é relacionado ao problema na obra. Problemas em obra. Porque o que acontece? Já estou lá com a pintura pronta. Pô, mas ali vai ficar a minha adega e eu não programei de colocar uma tomada. Vai cortar a parede, vai fazer retoque, dependendo da tinta. Aí tem o problema de não dá para fazer retoque, tem que pintar a parede inteira. E aí é onde eu retomo. Acaba ficando mais caro. O barato que sai caro. Exatamente. Né? Isso sem falar em revestimento, né? Porque revestimento é um capítulo à parte. Às vezes a pessoa compra lá um revestimento caro e aí na hora de contratar mão de obra, contrata uma mão de obra por preço e não, às vezes, olhando a qualidade ou N problemas que a gente vê por aí. Então, por exemplo, fazer 45 graus em revestimento é um negócio que nem todo mundo sabe fazer. Aliás, a grande maioria não sabe. A grande maioria não sabe. Muita gente tenta fazer na mão, né? Você precisa de ter uma máquina. Não vou dizer que isso generalizando, tem profissional e tem profissional. Tem aquele que consegue fazer um bom trabalho com uma maquita e tal. Mas na maioria dos casos, se você tiver uma máquina apropriada para isso... Né? Ferramental específico é sempre importante, gente. A ferramenta certa para poder fazer o corte certo, ou seja, para o martelete para fazer demolição, ou sei lá, a ferramenta e o profissional fazem toda a diferença. É a mesma história de você pegar um cara que faz tudo, né? Exatamente. O cara, ele coloca piso, ele pinta, ele faz gesso, alguma coisa não vai ficar muito boa, porque geralmente, principalmente quando você trabalha com empreiteiras que não precisam ser grandes, mas que tem uma estrutura e que possam atender, tem o eletricista, tem o gesseiro, tem o instalador de revestimento, tem profissionais específicos em cada área. Aí você fala, mas isso encarece o processo. Cara, quando a gente fala do mesmo tipo de trabalho e você orça, já tive casos de orçar, porque os nossos clientes pedem mais de um orçamento. Então a gente faz 2, 3 orçamentos e o preço fica muito próximo. Agora é claro, se eu orçar com o cara que faz sozinho vai ficar mais barato. Mas será que vai ficar a mesma coisa? No mesmo prazo? E às vezes você dá sorte. Eu já tive casos, eu tenho várias pessoas que trabalham comigo há anos e que às vezes o cara é de uma estrutura menor. Mas é uma outra história, né? Às vezes o cara tem que... muitas vezes a empreiteira coloca algum material bruto no orçamento e esses caras não colocam. A remoção de entulho está inclusa e com essas pessoas não. Então tem coisas subentendidas que a gente não sabe e que precisa tomar esse cuidado na hora da contratação, né? Sem contar que quando você tem um profissional e uma empreiteira, né, um empreiteiro tomando conta, você vai trabalhar tranquilo, você vai deixar a tua obra, né, na mão dessas pessoas, você vai tratar diretamente com o arquiteto ou com o designer, e o designer vai tomar conta junto com o empreiteiro. Isso vai te dar uma tranquilidade para você trabalhar, para você cuidar dos seus filhos, levar ele para a escola. Isso tudo não tem preço. Né? O que não quer dizer que você não vai ter problema. Vai ter problema. Exatamente. A gente tem muito problema, né? Mas trabalhar com empresa séria por trás, ou escritório de arquitetura, ou a empreiteira, contrato, prazos e tal, vão acontecer às vezes problemas de cronograma, às vezes de entrega de material. Gente, é normal, mas o importante é você ter gente séria do seu lado e tomar muito cuidado, porque preço é uma situação, qualidade é outra. As pessoas perguntam, fica muito mais caro? Não é questão de ficar mais caro, eu acho que é questão de você comparar as mesmas coisas, né? É a mesma coisa que você comprar um revestimento que visualmente é parecido, um custa 30, outro custa 300. Aí você fala, mas eu vou comprar esse de 30. Alguma coisa diferente tem. Até no próprio corte você já vai perceber. Sim, aí não vai durar, ele absorve muito mais água. São questões
que não tem, a gente tem que olhar, comparar as mesmas coisas, tá? Vamos continuar nossas perguntinhas aqui para não ficar muito extenso. Documentação necessária para fazer uma reforma, né? Hoje em dia, os apartamentos, a grande maioria, em São Paulo principalmente, pede uma documentação do arquiteto ou do engenheiro, que é uma ART ou RRT. A ART é quando é feita pelo engenheiro e a RRT pelo arquiteto, do CAL, na verdade. E esse RRT, o que é? É uma documentação que o síndico tem exigido, dizendo o que vai ser feito de obra naquele apartamento. Cada prédio tem uma norma, isso não é uma lei, mas é uma norma. Então, eu vou demolir piso, tem prédio que pede a RRT ou ART, tem prédio que para pintar não pede, então cada caso é um caso. Mas é importante você saber que isso tem que ser feito por um profissional, e tem muito profissional que vende isso a preço de nada, e é uma super responsabilidade, porque se acontecer alguma coisa lá na frente, a responsabilidade é de quem assinou isso. Então a gente tem que pensar em tudo isso, né? Eu acho que tem que ter uma transparência nesse processo todo. Eu sei que quando se fala em dinheiro, a coisa complica, mas a gente já viu muitos casos que lá na frente a pessoa se arrepende de não ter, de repente faz mais devagar, mas faz do jeito certo, né? Essa parte de documentação, acho que é isso. Quais são as etapas desde o início até a finalização de uma obra? Fala um pouquinho dessa sequência rapidinho, tipo, quando você pega um apartamento, se é um apartamento, vamos supor, novo, né? No contrapiso, que a gente diz de construtora. Como é que é a sequência? O que faz primeiro? A primeira coisa é demolição, né? Demolição, faz logo uma limpeza grossa, tira toda essa parte de entulho, e aí a gente já vem com a parte de construção de parede, gesso, a parte elétrica, aliás, antes do gesso, né? Muito importante, né? Toda a parte de infra, né? Isso, hidráulica, se tiver que mudar. Hidráulica, gás, né? E logo na sequência, aí vem os revestimentos, gesso, piso, e aí, né, dependendo da pintura, e aí depois já é aí, por exemplo, vinílico. A gente está num apartamento aqui que tem vinílico. Esse vinílico foi colocado depois de pintado praticamente. Claro, tem uma última demão para passar, mas porque tem que estar pronto o contrapiso, tudo certinho, e ele não faz sujeira, é colocado rápido, então isso vai no final. Mas se fosse porcelanato, tinha que ser feito antes da pintura. Mais um item que inclusive a gente recomenda e a gente costuma fazer muito, que é deixar uma última demão, inclusive, da pintura depois dos móveis, inclusive, instalados. Isso. Entendeu? Que é para... Porque sempre tem um dedão lá na parede, uma batidinha, então isso acontece. Isso é legal você falar, porque às vezes troca essa sequência e acaba dando problema, né? Mais um item que às vezes conta no preço, porque você pega um pintor, o pintor vai lá, pronto, está entregue, foi embora. Você terminou seus móveis, de repente as suas paredes estão lá manchadas novamente, você vai chamar ele novamente e vai falar, mas é uma nova pintura. Então isso... Deixar a última demão para depois dos móveis e tal é uma dica bem legal, tá? Uma outra pergunta que está aqui: geralmente essa etapa é concluída em qual prazo e como é feito o cálculo para seguir um prazo? A gente está falando aqui sobre cronograma, né? Então assim, você pega um apartamento médio de 80 até 100 metros, a ideia que a gente tem lá no escritório é que em 90 dias, um pouquinho mais talvez, você consiga concluir uma obra. Concluir compra os móveis, enquanto está produzindo os móveis a obra está acontecendo, e aí vai um tempo de cronograma de obra mesmo. Quanto tempo eu demoro para gesso, para infraestrutura de elétrica e etc e tal, para que chegue numa data X, que é em torno de, sei lá, 50, 60 dias no máximo, dependendo do tamanho do apartamento, e aí vem montar os móveis que você comprou lá no começo. E aí essa última demão de pintura vem depois desses móveis. E por final, geralmente são as pedras, né? Mármore, granito, material à base de quartzo, vem depois de montar os móveis, porque eles precisam medir exatamente para fazer a produção da pedra. Tem casos que você acaba aproveitando a pedra que você tem no apartamento quando você compra e você quer usar aquela ali, então aí o armário é medido baseado naquela pedra, e aí ele vai fazer baseado naquilo ali. Só que ele não pode mudar, que depois dá BO lá na frente, gente. Tá bom? Aí temos aqui uma última pergunta, que é limpeza pós-obra. Isso aqui é terrível. Como é que limpa a obra, gente? Bom, normalmente com quem a gente trabalha, a gente faz uma limpeza grossa. O empreiteiro mesmo, ele já
ele já faz uma varrição, tira os entulhos, e só que depois tem uma limpeza pós-obra mesmo, que é tirar algum detalhe a mais de rejunte que ficou, alguma tintinha escorrida em algum lugar. Então isso daí você tem que contratar uma empresa de limpeza pós-obra, porque uma empregada, uma pessoa que trabalha para você em casa, numa limpeza mais fina e tal, ela vai sofrer bastante para fazer, tá? Mas a limpeza grossa, que é retirar os entulhos, dar uma varrida geral, algum retoque que precisa fazer e tal, isso a gente vê na própria finalização do empreiteiro, né? E uma coisa importante que a gente não falou, durante toda a obra, o que for feito que você não quer danificar, proteger, forrar com papelão, fez o piso, forra. Não importa que depois vai vir o armário, isso aqui, você tem que estar tranquilo de estar protegido para não ter problema. E assim, acontece. Ontem mesmo a gente teve um problema aqui, que foi na instalação da máquina de lavar louça, e riscou o piso. Porque não tinha um pezinho de borracha, e na hora de encaixar ali, puxou e tal, riscou o piso. E aí o nosso instalador de piso aqui, ele tinha uma dica fantástica, que como é um revestimento fosco, e a gente vai mostrar onde é isso para você numa imagem, passar no revestimento fosco a parte de trás de um outro revestimento, vai raspando um pouquinho ali, e isso fez com que fosse sumindo aquela... Ele vai aderindo à tinta. Ele vai aderindo à tinta, mas isso não dá certo em revestimento com brilho, polido, isso não dá certo. Mas no revestimento fosco, que aqui no caso é meio com cimento queimado, foi aplicando esse outro revestimento, o fundo dele, que não é a parte da frente, é a parte do fundo dele, e aí fez essa limpeza, acabou que você não percebe tanto risco e às vezes acontece mesmo protegido isso, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Tá bom, gente? E falando em limpeza de obra, isso é feito constantemente, né, na obra, várias etapas, porque pensa numa coisa que aparece sujeira, obra e entulho. Sempre tem papelão, pó, tinta e tudo mais. Então é sempre feito pelo menos uma vez por semana é feita uma limpeza grossa. Isso é legal você falar, porque a gente tem um princípio, e a gente gosta de falar isso, às vezes até não acontece, a gente fica meio bravo, né? Porque eu tenho problema com ele, gente, ele também tem problema comigo. Então a gente tem que lavar a roupa suja aqui entre nós, porque o cliente, ele contrata um profissional e contrata a empresa que vai fazer a empreita para não ter problema. Então a gente tem que tentar ajustar, e às vezes acontecem problemas de logística, mas assim, a obra tem que estar limpa sempre e organizada, né? Por aí você vê se o cara é bom ou não é. Eu entro em obras que eu vejo lá as ferramentas separadinhas, o cara limpa no final do dia, tudo deixa arrumadinho. Isso assim, mostra o zelo que ele tem com o seu imóvel, e às vezes não dá para retirar porque depende de alguma outra situação, tipo uma autorização para uma caçamba colocar no prédio, ou acontecer alguma coisa com o carro que faz a retirada, no caso de uma empreiteira. Mas assim, a obra tem que se manter limpa e organizada, porque senão aparecem problemas que depois você não sabe. E quando a gente diz que você vai ter problemas, realmente vai ter. A diferença de você ter um profissional e um empreiteiro envolvido nisso é que você tem as pessoas para resolver esses problemas, porque obra é sinônimo de problema. E é importante saber disso. Não que com arquiteto, designer, engenheiro você não vai ter, vai, porque é normal. Mas nós somos especialistas no que a gente faz. E eu falo isso sempre para as pessoas, né? Cada um no seu quadrado. Então a gente já tem uma experiência de que problema existe, mas é solúvel. O que a gente não pode é deixar a coisa acontecer e, né, às vezes a gente pensar só na questão de preço na obra, porque muita gente coloca isso. A gente hoje está gravando alguns programas e eu acho legal, a gente vai falar também sobre por que contratar ou não num outro programa, um arquiteto, um decorador. Então a gente vai, o nosso objetivo no canal é trazer essas informações para vocês, para que a gente vá elucidando e vocês mandem questões para a gente, né? Já finalizando até esse programa, Claudinei, a gente vai ter uma repaginação de um ambiente em 2017, só para os que estão inscritos no canal Decorando Meu AP, inscrito lá no YouTube. Então a gente vai ter um ambiente que a gente vai escolher, a gente ainda não definiu, provavelmente vai ser talvez no segundo semestre, mas vão mandar de repente vídeos para a gente
fazer esse processo de seleção e escolher um ambiente para a gente repaginar. E aí a gente vai lá fazer uma transformação que é uma coisa diferente. Então, eu acho que essas dúvidas que a gente vem trazendo aqui, vocês podem colocar lá, querem bater um papo, a gente está sempre aberto para isso, o grupo é para isso e a gente está muito contente porque o grupo está crescendo, a gente está bastante feliz. O pessoal que está com a gente, que são os parceiros, que a gente acaba trazendo especialistas, como é o caso do Claudinei, como foi os outros que a gente conversou, de iluminação, de pedra, etc. Eu acho que isso é para tentar ajudar vocês no processo da reforma da casa de vocês ou das inspirações para quando vocês comprarem um apartamento, tá bom? Eu quero agradecer aqui a audiência de vocês e a gente vai curtindo o canal e vamos curtindo, compartilhando também com o Facebook, porque tem o grupo no Facebook, tem a página no Facebook, que é a página do Decorando, tem o Insta e tem o canal do YouTube. Tudo isso para vocês, tá bom? Claudinei, obrigado mais uma vez. Eu agradeço. E vamos tocar essa obra. Aí vocês vão ver umas imagens desse AP e depois vocês vão ver isso pronto. Valeu. É já? É já. Já bateu a palminha? Já bati a palma. Então tá bom. Então, Paraná, fica tranquilo sem errar e edita, faz qualquer negócio. Tá? Quem disse isso? Também não tá no contrato. Alguém pode tirar uma foto dele de cócoras? Tá bonito pra caramba. É por isso que ele tá com essa flatulência toda. Precisava dar uma nova ajustada. Vai. Ah, entendi. E se eu mexer de novo? Faz a aberturinha de novo. Não, agora. Não, a abertura do começo? Faz. Ah, vai, agora ficou bom, ficou melhor, você tá mais craque. Vai.